Graça e paz, pessoal. Bom dia. É com muita alegria que venho nesta manhã, assim como nós já temos proposto no nosso coração de estar diante do Senhor em todos os domingos, já que nós não podemos, estarmos juntos, mas de trazer esse alimento que já me alimentou. Confesso a você que eu já fui alimentado nesta manhã com essa palavra. E nessa hora, o que eu quero fazer é transmitir tudo aquilo que Deus já falou hoje no meu coração, para o teu coração. A semana inicia hoje, primeiro dia da semana. E lógico que eu e você, nós precisamos sim que as nossas baterias sejam recarregadas. E nessa hora, as nossas baterias estão sendo carregadas justamente com a palavra, com o alimento que vem dos céus. É por isso que eu peço a você aí que vai escutar, que vai parar. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor já vai estar fazendo essa ação para que você veja esse vídeo, para que você se fortaleça nessa palavra que vai ser ministrada há alguns instantes. Eu peço a você que chame o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Talvez a tua mente venha estar cheia pela semana que já se findou e por essa que vai iniciar. Talvez até com muita alegria pelas condições que o Senhor tem dado, os livramentos. E você pode declarar, como eu tenho declarado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado. E isso é muito bom. Então, por isso que eu e você, nós precisamos sim desta palavra. E sem mais delongas, eu quero ministrar essa palavra no teu coração. Ela se encontra lá em Marcos, capítulo 6, versículo do 35 em diante. Versículo do 35 em diante. Essa palavra ela vem trazer algo extraordinário. Ela vem trazer dois pontos extraordinários, dois pontos essencial para tudo isso que nós estamos vivendo, para esse tempo, difícil que nós estamos vivendo, mas que em nome de Jesus nós vamos sim. Aliás, nós já estamos passando por ele. Talvez você ainda não tenha se apercebido por causa das más notícias, mas eu quero te dizer que eu e você, nós não vivemos por vista, mas nós vivemos pelo que nós cremos. E o que é que você crê? O que é que você tem crido? Qual é o barulho, qual é o som que você tem escutado? É de tormenta ou é o som que vem dos céus? É por isso que nós temos sim essa preocupação de nesta manhã estar levando justamente esse alimento, essa palavra que é maravilhosa. E assim como eu falei, sem mais delongas, nós vamos adentrar nela, mas com esses dois, eu quero que você preste bastante atenção nessas, nessas duas vertentes, nessas duas condições que são completamente distintas. Elas são distintas. E eu quero que você realmente preste bastante atenção. E você vai ver o quanto você vai ser enriquecido. Talvez você vai se encontrar numa dessas... Talvez não. Com certeza você vai se encontrar nessas duas condições. Tu tá saindo no espelho. Nessas duas condições. Não tem problema não. Estou aqui com os meus irmãos. Nessas duas condições que vai ser colocada. Então, por isso mesmo que eu peço a você que você preste bastante atenção. E assim como eu falei, Marcos capítulo 6, versículo do 35 em diante, que se diz assim: já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Dê-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Perguntou ele: quantos pães você tem?
verifique, quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentasse em grupos na grama verde. Assim eles assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, meus irmãos. Quando eu falei que se tem 2 pontos aí, esses 2 pontos primordiais nessa narrativa, no que a leitura está nos mostrando, esses 2 pontos se chamam o nome de, o primeiro, Jesus Cristo e os discípulos. E nesse momento é essa palavra que vem para o nosso coração diante dessa situação que nós temos vivido hoje, durante essa semana, o que nós vimos pelas mídias, né, pela televisão, a situação de tantas e tantas pessoas, né, que estavam em várias filas e não estavam ali simplesmente para pegar o dinheiro, não. Estavam ali porque estavam muitos com fome, muitos desesperados. E isso retrata muito o que a palavra do Senhor nessa manhã vai estar falando ao meu coração e ao teu coração, queridos. Não tem para onde não. O interessante é que essa palavra ela nos remete a tudo que nós estamos vivendo hoje. Eu quero dizer nessa manhã, você que é discípulo do Senhor, você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Nessa manhã eu não estou aqui de maneira nenhuma. Eu não estou aqui para recriminar as ações, as atitudes dos discípulos. Eu não estou aqui para isso. Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos e os discípulos eram seres humanos. Não era algo celestial que veio ao seu coração, que veio à sua vida e transformou totalmente, não. Até porque eles estavam ainda em andamento, em treinamento. E esse foi o maior treinamento aqui. Olhando pela ótica dos discípulos, naturalmente, talvez você nessa manhã você está dizendo, mas os discípulos estavam certo mesmo, porque o lugar era hostil, era um lugar deserto, existia várias dificuldades, e os discípulos eles foram sim inteligentes, eles foram racionais. Eles foram racionais. Se nós fôssemos fazer nessa manhã uma autodefesa, a primeira defesa, humanamente falando, era dizer que eles foram racionais. E talvez você nessa hora está concordando. Mas nós esquecemos do outro ponto, Jesus Cristo. Eles ainda não tinham percebido que ele estava diante do provedor. Diante do provedor dos céus e da terra. Aleluia! E nessa manhã não é diferente não com a minha vida e com a tua vida não, querido. Nós estamos diante do provedor dos céus e da terra. E é por isso que nesta manhã eu quero que você enxergue essas ações. Eu quero te dizer que você foi chamado, que você foi escolhido. Interessante que Deus é extraordinário. O ano passado nós estávamos falando justamente disso. Nós estávamos numa conferência no finalzinho, no finalzinho do ano passado, aonde essa conferência, o tema, Deus nos levou a isso.
a não estar indiferente com as condições, com as ações que está acontecendo. Eu não posso, você não pode, mas pastor, talvez o senhor está querendo que eu entre nessa loucura que está aí o mundo, nesse desespero que está no mundo. Lógico que não. Sabe por que não? Porque a paz que excede a todo entendimento está dentro de você. Está dentro de você. Mas também venhamos e convenhamos, nós não podemos de maneira nenhuma ficar suspenso a essas ações, a essa condição que está vivendo. Talvez você talvez você não possa ir. Talvez você não possa, você não tenha o vil metal para ajudar. Inclusive, nós estamos aí é o Senhor que tem nos impulsionado. Nós estamos aí em campanha para arrecadação de cestas, porque nós temos uma comunidade, nós sabemos a comunidade que nós temos que é carente, né? Estamos aí também nessa condição. Essa semana o Senhor tem falado tremendamente conosco em ver alguns depoimentos das pessoas com fome, em fila, né? Pessoas que estão madrugando para conseguir aquele dinheirinho. E muitas reportagens, eu acredito que não só foi eu que vi, mas você também viu. Muitas, você escuta o entrevistado pelo repórter dizendo que está ali, está com fome, só está ali e só está naquele lugar porque em casa está pior ainda, porque tem filho, e filho quando está com fome não entende, então por isso que ele está ali. Então, diante dessas situações, o Senhor tem levantado pessoas, para não ficar indiferente. É essa palavra que nós temos para os nossos corações nesta noite, ou nesta manhã. É por isso mesmo que eu quero que você tenha aí duas óticas. Olha só o que nós já falamos aqui. Veja só a colocação dos discípulos, no verso 35. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Preocupação. Ou seja, né? Opa, aqui o lugar já está ficando já, e essa multidão toda. Em seguida, o verso 36, ele vem dizer o seguinte: manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, olha só, aí já começa a outra situação, a outra ótica que eu quero que você enxergue nesta manhã. Isso é o Senhor Jesus, viu? Ele, porém, respondeu, o verso 37, ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer. Eu não tenho nesse momento aqui, eu não mensuro a quantia, né? Eu não consigo converter, né? Eu não trouxe o estudo para isso, eu não consigo converter quanto era em real. Mas veja só, veja a mente dos discípulos, a visão dos discípulos qual era? Era de cuidado primeiramente com a sua vida e na situação financeira também. Como é que ele iria passar o deserto? Naquele tempo de peregrinação que eles estavam passando. Porque eles estavam, né, de cidades em cidades e provavelmente iria precisar de dinheiro para... Né? Mas olha a ótica do Senhor Jesus aí. Eles esqueceram que estava diante de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que provê, que traz a provisão. E o Senhor começa aí
com a sua ótica, dizendo, é vocês. Dei vocês de comer. Faça vocês alguma movimentação. Será que isso não retrata os nossos dias hoje? Talvez você venha estar nessa condição. O Senhor Jesus pediu para que eles se movessem. O Senhor Jesus não estava preocupado com quanto eles tinham para gastar, não. O que o Senhor Jesus queria era que eles se movimentassem. Agora, de maneira nenhuma, eles poderiam deixar aquela situação ali. Várias pessoas que estavam percorrendo, que estavam caminhando para receber do Senhor Jesus. Nós temos visto essa peregrinação, né? Não pelo Senhor Jesus, mas pelo vil metal. E nesse exato momento, o que é que você tem feito? Eu não estou querendo te recriminar, mas talvez a tua ótica venha estar que nem a ótica dos discípulos, lógico. Isso é natural. Isso é natural, isso é normal. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Nós sentimos. Mas nessa manhã eu quero perguntar a você, o que é que você tem para oferecer? Como é que você tem se movimentado? Com as tuas orações? Glória a Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Os discípulos ali tinham isso também, orações. Os discípulos estavam, afinal de contas, com o Senhor Jesus ensinando e ministrando, e a cura estava vindo, mas naquele momento ali, a ação não era de oração só, mas era de suprir uma necessidade humana. O organismo, o povo estaria com fome. E estrategicamente os discípulos se antecipam e vai logo diante do Senhor. Olha, está escurecendo, libera esse povo, para esse povo ir nas cidades, comprar pão, comida para comer. Olha onde é que nós estamos. Nós estamos em risco, já está anoitecendo, aqui é deserto. Então até aí você consegue enxergar a visão dos discípulos. E que talvez, muito talvez não, né? Que não é algo reprovável não. Mas o Senhor, Ele começa a ensinar nessa semana, nesse início de semana, nesse primeiro dia eu e você estamos sendo levados, ensinados para não ficar parado. Quando eu digo não ficar parado, eu não estou pedindo para você tirar da sua despensa, abrir a sua carteira, não. Mas esteja diante do Senhor. E confie nele. Deus é um Deus que age. Ele vai estar agindo através da sua vida. O Senhor Jesus poderia fazer tudo. Inclusive eu falei até esses dias. Mas ele deu essa condição. Os discípulos não se aperceberam, mas os discípulos estavam em treinamento. Comigo e você não é diferente, não. É por isso que eu e você, nós não podemos de maneira nenhuma ficar indiferente ou esperar que essa onda passe, não. Eu tenho falado, nós da Igreja Batista Alvorecer, nós temos falado muito que nós somos, e falamos também, que nós somos a luz desse mundo. E essa é a devida hora, aleluia, oh glória! Essa é a devida hora da minha luz brilhar, da tua luz brilhar. Mas como assim? Como assim? Olha, os discípulos aqui estavam na ótica humana das coisas, né? Das situações. Mas estava esquecendo que o Senhor, o provedor dos céus e da terra, estava ali com ele. Nessa manhã eu quero dizer que o Senhor, o provedor dos céus e da terra, está aqui pertinho de mim, está aí pertinho de você, meus queridos. Com todo respeito, porque eu não estou lutando, mas é uma ação mesmo. Está aí pertinho de mim, de você. É por isso mesmo que nós não podemos ficar indiferentes. É por isso mesmo que o Senhor te chamou. Eu e você estamos sim em treinamento. Um bom soldado, ele só vai realmente funcionar quando ele estiver na guerra. Pastor, o senhor está querendo que eu vá? O senhor está querendo induzir que eu saia aí para a rua, que eu faça? Não, meu irmão. O que eu estou querendo te dizer nesta manhã
É justamente essa condição. Esteja funcionando em Deus. Estejam funcionando no Senhor. De que forma? Então me diga aí, por favor. Aí não, aí sou eu não. Aí é você. Nós vamos ver que nesse texto aqui existe uma provisão extraordinária. Uma provisão dos céus. Provisão dos céus para o povo. Uma provisão dos céus para os discípulos. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus estava ali. Eu quero dizer nesta manhã que o Senhor Jesus está contigo. Tenho orado muito em cima dessa situação. E Deus tem levantado um ou outro, né, que tem entendido aí, eu não vou dizer que nós somos doidos, mas que tem, como é que eu posso dizer? Que tem pego aí o que tem sido liberado, as palavras que têm sido lançadas. Essa foi uma das palavras, né? Aliás, do tema, né? Aonde nós fomos dirigidos, né? Não mais indiferente. A outra palavra, que inclusive é o tema da igreja, né? Que nós somos luz para o mundo. Igreja Batista Alvorecer, eu não estou com ela aqui, estou bem lembrado não, mas Igreja Batista Alvorecer. Trazendo a luz de Jesus Cristo para você. Trazendo a luz de Jesus Cristo para você. Você acha que qual é o momento, qual é a hora que isso vai acontecer? É quando tiver tudo em abonança, quando tiver tudo em paz, tudo tranquilo? Não, é nesse momento de guerra. E eu sei que Deus ele vai te dar essa condição, seja na oração, seja em compartilhar. Talvez você vai até que abrir mesmo, dentro das medidas possíveis, a sua parte financeira. Mas se isso estiver acontecendo, se isso acontecer com você, se você tiver esse entendimento nessa manhã, fique ciente, meu filho. Fique ciente, minha filha, que você vai estar diante do Senhor. E eu já falei aqui nessa manhã que esse Senhor é o provedor dos céus e da terra. Então o que nós vamos ver é justamente isso, é essa condição. Deixa eu prosseguir aqui, que eu já quero estar encerrando. Mas o que é que a palavra ainda continua dizendo? Então, isso já eu já estou pulando já até para ganhar mais tempo um pouco. No verso 39, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos e na grama verde. E na grama verde, olha aí, ó. Olha como é que a gente já começa a aprender. Houve a situação toda que eu não li o verso 38. Eu não li o verso 38. Mas, veja só. Movimentação. Não foi o Senhor Jesus, não. Não foi o Deus supridor. O Deus que abastece. O Deus que supre todas as necessidades que fez isso, não. Mas ele chamou os seus discípulos e disse, mandou que eles, aliás, ordenou a eles que eles fizessem a parte deles, que eles se movimentassem. E os discípulos seguiu, se movimentou, botou 100, 50, cada grupo, né? Cada grupo sentado em 100 e 50 e ali começou a provisão dos céus. Eu quero dizer que essa provisão dos céus, ela nesse exato momento, ela pode vir para a minha vida e para a tua vida. Isso vai depender da minha movimentação e da tua movimentação, queridos. Não tem para onde. E é por isso mesmo que nessa manhã eu sei que essa palavra, eu sei que o Espírito Santo, o que está saindo aqui, não vai chegar da mesma forma aí não, mas eu creio na ação do Espírito Santo. E ele vai começar a abrir visão nesta manhã. Vai começar a dar direções aonde você talvez achava que teria que estar esperando o tempo passar, mas você vai ver o quanto você é importante nesse momento, na história de Pernambuco, de Recife, do bairro onde você mora. Como você é importante, como essa luz está aí, pronta para brilhar. Eu não sei quais são as ações, mas você é a luz desse mundo. Foi a palavra do Senhor que disse, eu não estou querendo sair não. Então as ações do Senhor, ela já agora aqui começa. E começa de uma forma tremenda. Tomando os 5 pães. Deixa eu ler o 40, porque eu estou correndo mesmo. O verso 40.
Assim eles assentaram em grupos de 100, e que foi o que eu falei, por isso que eu vou dar uma adiantada. No verso 41, é aqui que tudo começa. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Então dividiu os 2 peixes entre todos eles. Olha aí, olha os discípulos sendo instrumento. Deus, ele me chama e te chama para ser instrumento. Seja no teu bairro, seja na tua circunvizinhança, seja aonde for, mas você é instrumento de Deus. A ação de Deus, ela vai começar pela tua vida. A ação de Deus vai começar pela minha vida. Não tem para onde não. É por isso que nessa manhã, essa palavra que foi gerada no congresso, não mais indiferente. É por isso, nessa manhã, essa palavra ela cai como luva novamente. Eu não posso de maneira nenhuma ficar indiferente a tudo que está acontecendo, mesmo que o medo venha. Mas a palavra do Senhor mesmo também vem dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então você precisa estar no verdadeiro amor e assim você vai conseguir seguir. Não seguir desesperadamente. Não é nada disso aqui que nós estamos direcionando, que nós estamos ensinando, não. Não tem nada a ver. Nada vezes nada. Não tem nada a ver isso não. A direção que vai dar é o Senhor. Eu não sei se vai ser para você estar intercedendo pelas pessoas que têm ido e que nós vamos precisar essa semana. Eu não sei se vai ser no Viu Metal. E não, mas eu vou descobrir, eu vou me descobrir. Meu filho, nós estamos falando nessa manhã de um Deus provedor dos céus e da terra. Quando eu falo da terra, é Ele que supre. É Ele que dá o pão, que dá a condição. Então creia e você vai ver isso aqui, você vai ver provisão aqui. É justamente isso que eu estou falando nesta manhã. Então deixa eu pegar só esse trechozinho aqui que eu até grifei. Entregou-os, eu estou no verso 41, só que eu estou pegando só o trecho final. Entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Foi justamente isso aí, essa conexão que eu quero fazer. O Senhor Jesus, ele não poderia, mas ele quis usar os seus discípulos. Nessa manhã, essa mesma palavra, ela vem para os nossos corações. Querido, querida, ele quer te usar, ele quer me usar. Ele quer me usar, não tem para onde não. Deixa eu descorrer que eu estou querendo já. E como eu falei da provisão, e nós vamos ver aqui provisão nesse texto, todos comeram e ficaram satisfeitos. Olha que maravilhoso, meu irmão. Imagine só você numa ação dessa, você sendo instrumento do Senhor, você sendo o abençoador. É nesse entendimento que o Senhor tem me levado, eu tenho ficado aqui num desespero só. Senhor, me mostra como é que nós podemos, de uma certa forma, estar sendo instrumento, estar sendo usado pelo Senhor. E os discípulos aqui foram. Vocês estão conseguindo enxergar? Eu falei de 2 óticas, de 2 pontos que é primordial. Ou seja, a visão dos discípulos, que era ter cuidado com a sua vida, mas a ação do Senhor Jesus Cristo, provedor dos céus e da terra, aquele que estava ali para realmente agir. Ele foi, mas deixou o seu Espírito Santo para nos consolar, para nos fortalecer, para que eu e você viemos dar continuidade a essa obra. E falando de provisão, olha o verso 43, e aqui acho que nós encerramos. Olha o verso 43, o que é que diz? E os discípulos colheram 12 e os discípulos recolheram 12 cestos cheio de pães, cheio de pedaços de pão e de peixe. Aleluia! Oh glória! Ou seja,
Era para aquele instante ali. A ação era para aquele instante. E é por isso que eu digo que a provisão, meu irmão, dependendo de como você vai agir, de como você vai se mover, de como você tem se movido diante dessa guerra que nós temos vivido, diante dessa guerra invisível, por sinal. Mas eu não quero entrar nisso aqui agora, não. Eu quero entrar na provisão do Senhor. Era para aquele momento, era momentâneo. A ação ali, na ótica dos discípulos, era para aquele momento. Mas o que é extraordinário, que aquele instante, para aquele tempo ali, o Senhor queria levar os seus discípulos a crescer, a subir degrau. Aonde no início nós vimos alguns replicando, né? Senhor, 200 denários. Vamos gastar de pão para dar de comida, eles estavam dizendo. E nós? Olha a provisão aí, meu irmão. O verso 43 vem dizer que houve provisão porque eles saciaram a fome de todos. Aleluia! E ao saciar a fome de todos, teve sobra. Provisão para outro dia. Teve sobra. E o Senhor Jesus, muito assim, disse, opa, vou ensinar eles também. Porque a fome ali era grande. E poderia deixar lá. Deixa se estragar. O Senhor amanhã, ele faz o mesmo milagre amanhã se ele quiser. E fazia mesmo. Mas o Senhor ensina aos seus discípulos. Disse, opa, recolhe para o dia de amanhã. Ou seja, esse momento aí, a provisão veio para toda a multidão, que era em torno de 5.000 pessoas, e ainda sobrou. O que é que eu tenho a ver? O que é que eu tenho a ver com essa ação? O que é que eu tenho a ver aí? Agora me faça entender aí. Meu irmão, se você está em movimentação, se você está nessa condição, o que é que você tem a ver? Eu vou te dizer. Se você se entrega ao Senhor, se você está pronto para servir ao Senhor, se você está pronto para se movimentar ao Senhor, fique ciente. É lógico que nós não vamos estar esperando por isso, mas fique ciente que você não vai estar descoberto, não. Que a tua família não vai estar descoberta, não. Por isso que nessa manhã você precisa entender essa palavra. A ótica do Senhor Jesus e a ótica dos discípulos. Discípulos como ser humano. O Senhor Jesus também, mas como provedor. E Ele vai prover, meu irmão. Então por isso que eu peço a você encarecidamente, eu já vou estar encerrando aqui, mas eu peço a você que esteja atento nessa semana, no que você pode ser útil e como você pode se movimentar. Agora, não, por favor, eu sei que nós temos que ter a nossa organização, certo? Mas não faz como os discípulos no início não, porque na verdade a ótica dos discípulos era de um cuidado, era de pensar também no seu corpo, no seu vil metal, porque ainda tinha uma caminhada muito grande, tinha outros dias. Eles só esqueceram de um detalhe, que ele estava diante do provedor. Nessa manhã eu quero te deixar essa palavra dizendo que você está diante do provedor. Nessa manhã eu quero te dizer que você foi declarado, que você é luz para esse mundo. Que você é a luz de Deus para toda essa escuridão. Não é isso não. Eu estou dizendo que você. Então se você estiver diante do Senhor, o Senhor vai te direcionar, o Senhor vai levantar pessoas. Mas uma coisa é certa, se você agir conforme o Senhor tem direcionado, conforme o Senhor tem liberado, o Senhor liberou algo extraordinário, provisão,